E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Giovanni aqui, então, dando sequência ao estudo dos biomas. E esse capítulo ele fala dos biomas brasileiros, então veja só para que você possa se organizar. Nós começamos falando de biomas terrestres, também posso chamar de biomas mundiais, falamos da tundra, falamos da taiga, floresta temperada, falamos da floresta tropical, falamos dos campos e depois nós entramos nos biomas brasileiros. Quando a gente fala de biomas brasileiros, então nós falamos de floresta amazônica, falamos de Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Pantanal e os Pampas Gaúchos. E aí agora a gente vai dar uma olhada em alguns biomas, só que são biomas aquáticos. Quando a gente fala de biomas, existem então os biomas que são terrestres e os biomas aquáticos. Nessa aula, então, vamos dar uma olhada em relação a essa parte de biomas aquáticos. Só um detalhe, lembra o que é biosfera? Ah, professor, biosfera é a esfera da vida. Biosfera é a parte do nosso planeta que nós encontramos vida. E a gente divide a biosfera em 3 grandes biociclos. Quais são os 3 grandes biociclos? Temos o talassociclo, o liminociclo e o epinociclo. Ai, professor, difícil esses nomezinhos. Vamos entender então o que é cada um desse biociclo. O talassociclo, ele representa um bioma aquático, o maior bioma inclusive, associado aos mares. Aí nós temos o liminociclo. Liminociclo, ele representa o menor biociclo associado aos rios e lagos. E nós temos o epinociclo. Até esse momento a gente só tinha falado do epinociclo, porque envolve a parte terrestre. Então veja que nós só estudamos até o momento o epinociclo, que está relacionado à parte terrestre. E agora a gente vai falar tanto do talassociclo quanto do liminociclo. Então, bora lá falar então do talassociclo. Em relação ao talassociclo, ele é o maior ambiente da Terra. Ele é o maior ambiente, o maior biociclo terrestre. Então a gente vai caracterizar esse talassociclo de acordo com profundidade, de acordo com a luminosidade. De acordo com a luminosidade, nós temos o seguinte, ó. Até 80 metros de profundidade, nós temos uma zona que é chamada de zona eufótica. A palavra fótica lembra alguma coisa? Ah, professor, lembra foto, lembra luz, exatamente, lembra luz. Então, zona eufótica. Esse eu quer dizer que é verdadeiro, ou seja, a luz é verdadeira. A luz, ela permite uma visualização. Diria assim, ó, se eu fosse um mergulhador, até 80 metros quer dizer que eu consigo enxergar bem. De 80 metros até 200 metros, eu já tenho uma zona disfótica. Olha só, a palavra disfótica lembra desfocado. Então, uma zona que eu consigo enxergar, mas que eu enxergo com dificuldade. E a partir de 200 metros, nós temos uma zona de escuridão, chamada de zona afótica. Fótica fala de luz. Esse A é uma negação. Beleza? Nós temos a plataforma continental, associada a essa parte aqui superficial. Nós temos a zona abacial ou talude. Então nós vamos caracterizando de acordo ali com a profundidade, né? Superfície, plataforma continental, zona abacial ou talude. E nós temos a zona abissal. Zona abissal onde a gente encontra aqueles peixes abissais? Exatamente. Peixes abissais, zona abissal. E nós temos uma zona chamada de zona adal. Profundeza completa ali, essa zona adal. Então classificamos de acordo com a luminosidade, de acordo com a profundidade. Colocando um mergulhador aí na história, veja que eu tenho aqui então, zona eufótica é a região que eu consigo enxergar bem, vai até 80 metros. Daí eu tenho uma zona disfótica, que vai ali, né, numa faixa que eu não consigo enxergar, até enxergo alguma coisa, mas eu não consigo enxergar muito bem. E a zona afótica, uma zona de escuridão. Tranquilos? Professor, e com relação aos seres vivos, nós classificamos os seres vivos? Sim. Então nós classificamos aqui os seres vivos também de acordo com a profundidade. Os seres vivos que ficam flutuando, que ficam meio que em cima da lâmina d'água, nós chamamos de organismos planctônicos. O famoso plâncton.
Plâncton ele é dividido em duas partes. Deixa eu anotar aqui para vocês, ó. Quando a gente fala plâncton, quem são os plânctons? O plâncton nós dividimos em zooplâncton. O zooplâncton é a parte animal do plâncton. Formada aí por larvas de peixes, microcrustáceos, e nós temos o fitoplâncton. O fitoplâncton nós temos o quê? A parte vegetal. Na verdade, né, formada aqui por algas. Algas não são vegetais, mas a gente usa esse termo, né? Parte vegetal do plâncton. Traduzindo, são algas do fitoplâncton. Então, os organismos planctônicos, eles são muito importantes, principalmente o fitoplâncton, que é a base da cadeia alimentar aquática. O fitoplâncton envolve o que nós chamamos de organismos que são produtores. Então, vamos puxar para cá, ó. Quando eu falo de fitoplâncton, são os organismos que são produtores. São os organismos que fazem a fotossíntese, base da cadeia alimentar aquática. Base da cadeia alimentar aquática. Tá aí. Importante que você anote isso, certo? O fitoplâncton são os organismos produtores, base da cadeia alimentar aquática. Quem são os planctônicos? Então eu tenho fitoplâncton, que são as algas, zooplâncton, que são larvas de peixes, larvas ali, né? Como você vai ter também microcrustáceos. E aí vem os nectônicos. Os nectônicos são animais que eles têm uma boa natação, uma natação ativa. Não tem como errar, olha só. Nectônicos começa com N, N de natação. São animais que nadam bem. Então você vai ter aqui, né, uma grande diversidade de peixes. E nós temos bem lá no fundo, olha só a dica, bem lá no fundo os bentônicos. Quem são os bentônicos? São os seres que vivem no substrato ali do oceano. Como, por exemplo, muitos equinodermos, estrela do mar, pepino do mar. Temos também quinidários, como a anêmona do mar, que você pode encontrar como organismos que são bentônicos. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, o plâncton, você vê imagens aí microscópicas associado ao fitoplâncton, que são organismos que fazem fotossíntese, então são clorofilados. Temos o plâncton associado à parte animal, então chamado aqui de zooplâncton, são larvas de peixes, microcrustáceos. Temos o nécton. Nécton quer dizer que tem uma boa natação. Eles têm uma natação ativa. Então, quando você fala do nécton, eu tenho os peixes ósseos, peixes cartilaginosos. Quem são os peixes cartilaginosos? Eu tenho aqui o tubarão, tenho as raias, que fazem parte do grupo dos peixes cartilaginosos. Mamíferos aquáticos também, né? Baleia, golfinhos e também crustáceos. Aqui mostra também para vocês um réptil, uma tartaruga, que é um réptil, também faz parte desses organismos que são nectônicos. E bem lá no fundo, os bentônicos. Os bentônicos, então, você tem o quê? Muitos são equinodermos, você tem aqui, né, os crustáceos, você tem aqui também a presença de algas. Quando a profundeza não é muito e você tem ali ainda alguma luminosidade que possa chegar, a gente tem ali alguma alga. Lembrando que a alga precisa de um pouquinho de luz para fazer fotossíntese. Então, quando a profundeza ela não é muito profunda ali, né, esse ambiente não é muito profundo, permite que a luz chegue um pouquinho, olha só, você tem ali alguma diversidade de algas. Aqui nós encontramos também os quinidários, pepino do mar, também faz parte dos organismos bentônicos, que é um equinodermo, estrela do mar, que também é um equinodermo, os lírios do mar, também nos encontramos aqui como organismos bentônicos. Então, algas pluricelulares, quando tem visualização de luz, estrela do mar, ouriço do mar, os recifes de corais, anêmonas do mar e os lírios do mar. Certo? Então essa foi a primeira aula aí relacionada aos biomas aquáticos e a gente tem mais uma aí para finalizar esse assunto relacionado aos biomas aquáticos. Até mais, tudo de bom para vocês.